Fala pessoal, sou o Gomes. Hoje falaremos das poles do Leclerc que não deram em nada. Essa será a parte 1, pois são muitas poles. O Monegasco fez e faz poles desde 2019. E do Bahrein 2019 até a Hungria, ele já fez mais de... Ele já fez mais de 20 poles. E dessas 20, nem metade ele converteu em vitória. E o que isso mostra é a capacidade do Leclerc em conseguir se manter na frente. Ou também alguns erros da Ferrari. Mas no vídeo de hoje contaremos as poles que ele fez. Mas no vídeo de hoje, e um lembrete muito importante, é que também contaremos as poles que ele herdou. Ele foi o segundo, mas a pole foi punido. Então essa pole também contará neste vídeo, ou melhor, nessas partes. Também falaremos o que aconteceu na corrida, pois a Ferrari e o Leclerc podem surpreender. Falaremos de alguns carros e também o que aparecer nos highlights, ou melhores momentos. Mas após essa espera, vamos logo para o vídeo. No primeiro ano de Ferrari, ele já fazia a pole na segunda etapa, no qual Barenita ele cravou a pole com o tempo de 27.8. Já na corrida, logo na largada, ele perdia a posição pro Vettel e pro Hamilton. Mas o inglês, o Monegasco repassava. Depois de algumas voltas, o Charles chegava e passava o alemão para retomar a liderança. E depois a corrida foi passando, até a volta 46, onde o Ferrari queria ir-se embora. E por isso o Monegasco ficava muito lento. Então ele era ultrapassado pelo Hamilton e depois pelo Bottas. E com isso ele já caía para terceiro. Isso só não piorou por causa das Renaults, pois as duas abriram um bico e o motor foi-se embora. E eles causavam o safety car. E depois a corrida acabava. O Hamilton vencia e já o Leclerc terminava em terceiro. A segunda pole foi na casa da Red Bull, no qual austríaco ele bateu as Mercedes com o tempo passo de 1:03.0. Já na corrida, o Leclerc largou bem e seguia na ponta. Ele foi líder por 67 voltas, até que o Max virou Super Max. Ele chegava no Monegasco e mergulhava, e de forma incrível liderava. Mas o Charles saía melhor e retomava a liderança. Mas na volta seguinte, o Verstappen abria asa, pegava o vácuo. O Leclerc deixava espaço, então o Max ia com tudo e mergulhava. Jogava o Charles para fora, mas passava o Monegasco. Então agora realmente liderava. Então com isso, no final, o Verstappen vencia em sua casa. O Leclerc poderia ter defendido, mas isso não aconteceu. E por isso, talvez, ele ficou em segundo. O Charlinho fez a pole e venceu na Bélgica. Inclusive, eu já falei aqui, isso se repetia na Itália. E talvez eu fale essa corrida aqui também, mas só futuramente. Mas agora vamos para Singapura. Na classificação em Marina Bay, o predestinado fez a pole. Ele cravou a P1 com o tempo de 1:36.2, colocando um décimo em cima do Hamilton. Já no domingo, o Leclerc largou bem e se manteve na ponta. Já o Vettel ia para cima e quase passava. O Leclerc era o líder, até que tivemos as paradas. O Seb foi o primeiro a parar. Ainda teve uma parada ruim, sendo de 3.0. E só depois de uma volta que o Charles trocou os pneus. E quando ele ia sair, o Vettel chegou, até que passou o Monegasco. Então o Leclerc perdeu posição para o alemão. E na volta 30 tivemos esse momento lendário, que foi Giovinazzi liderando uma corrida. E na volta seguinte, o Seb foi lá e passou o italiano para assumir a ponta e nunca mais sair de lá. E por isso ele venceu a corrida, sendo a última da sua carreira. Então, parando antes, ajudou ele a triunfar. E a pergunta é: a culpa foi da Ferrari? Que tá bom? Tá minha boca. Bora sim. Bora ir assim. Na etapa seguinte, o Monegasco mostraria o que era ser polimé. No Parque Olímpico, o Leclerc fez o tempo de 1:31.6, colocando meio segundo em cima do Vettel. No domingo, o Percival largou bem, mas no fim daquela reta gigantesca, o Vettel foi melhor e assumiu a ponta.
Mas nas paradas, Leclerc foi o primeiro. E depois do Vettel parar, ele passava o alemão. Mas na volta seguinte, o motor Ferrari foi-se embora. Então o Seb parava na pista e causava safety car virtual. E isso prejudicou o Leclerc, pois as Mercedes paravam e voltavam na frente dele. E por isso, no final da corrida, o patrão vencia mais uma. Já o Leclerc, que largou na pole por puro azar, terminou em segundo. Ou melhor, em terceiro mesmo, olha isso. A quarta pole inútil foi no país de Patrice Howard, o nosso pato Howard. No quali mexicano, o Leclerc foi o segundo. Mas como o Bottas bateu e o Max não tirou o pé, o holandês foi bonito. Então o Monegasco herdou a pole. Na corrida, novamente, o Leclerc largou bem. E incrivelmente, após a mega reta, ele seguia na ponta até a volta 16, quando o Charles foi o primeiro a parar. Ele saía dos médios e ia pros médios. E após 28 voltas, ele parava de novo. Agora ele ia pros duros. E para piorar, a parada foi ruim. Ele foi o único a fazer duas paradas. E por isso, no final da corrida, o patrão venceu. Já Leclerc, com o Buhari fazendo duas paradas, terminou em quarto. E inclusive, já falei, essa corrida aqui, a próxima pole só seria em 21, então por uns 2 anos. No quali em casa, o Leclerc com a Ferrari fez o tempo de 10.3. Mas na última saída, o Percival tocou na chicane, quebrou a suspensão e foi com tudo no muro. O Monegato não teve como segurar o carro, mas pelo menos cravou a pole. Já no domingo, ele saiu do box e ia pro grid. Mas aí ele pressentiu, ou sentiu mesmo, o carro meio errado. E por isso, voltava pro box. E depois saiu do carro, então ele não iria largar. O dono da casa, largando a pole, não conseguiu nem começar a corrida. Então, por puro azar, ou seria erro do Leclerc? Boa pergunta, hein? Era mais uma pole jogada fora. Eita, pássaro. A próxima pole já seria na etapa seguinte. No quali em Baku, o Leclerc fez o tempo de 41.2. Mas na última saída tivemos a batida. Mas agora não foi do Leclerc, mas sim do Tsunoda. E por isso tínhamos a bandeira vermelha. Ou seja, era pole pro Charlinho. Já na corrida, o Percival largou bem e seguiu na ponta. E ficou na liderança por apenas 2 voltas, pois perdia a liderança pro Hamilton. Na volta 6 pro Verstappen. E na volta seguinte, perdia pro Pérez. Então aí, ele já estava fora do pódio. E nas paradas, o Hamilton perdeu posição para as 2 Red Bulls. E depois a corrida passou, até que tivemos a batida do Stroll, o que causou o safety car. Isso ajudou o Gasly, pois ele parava e voltava na frente do Leclerc. E na largada foi um caos, pois o Charles foi para cima, mas o Vettel saiu melhor e passava o Monegasco. E depois quase passava o Pierre. Mas isso aconteceria futuramente. E já na volta 46, a sacanagem começava, pois o pneu do Max estourava. Então ele perdeu o carro e foi direto pro muro. Então tínhamos o safety car, mas depois veio a bandeira vermelha. Então todo mundo colocava os pneus macios, mas tivemos a relargada. E aquilo aconteceu. E como o Lewis caiu lá para trás, todo mundo ganhava uma posição. E o Leclerc ia para quarto. Na mega reta, o Charles ia pra cima, pegava vácuo e passava. Mas o Gasly ia lá e repassava o Percival. Mas o Monegasco ia de novo. Mas agora o Pierre se defendia. Mas depois, lá na frente, o Pérez vencia no Azerbaijão. Já o Leclerc, com a Ferrari não muito boa, terminou apenas em quarto. E começa apenas a parte 1, contamos apenas 7 poles. Mas na outra terá 7. E a terceira e última terá 8. E elas sairão semana que vem e semana outra que vem. Mas foi esse vídeo hoje. E é isso, deixa o like. É isso, meus manos. Nos vemos sexta-feira com mais um Relembrando Corridas. E é isso, meus manos. A parte 2 sairá na próxima quinta, eu acho. Mas apenas espere. Mas é isso. Até esses dias. Falou e fui.